Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Arthur Rocha Tavares, Távora Dantas Prado Pontes, e hoje vamos concluir a nossa discussão sobre as leis de Kepler, demonstrando aqui as equações que, para mim, são as mais bonitas de toda a gravitação, tá bom? Que seria o valor da velocidade aureolar e a terceira lei de Kepler. Fechou? Vamos mais! Para isso, eu preciso lembrar a vocês o que seria velocidade aureolar, tá? Eu utilizei aqui da notação diferencial, né? Mas é bem tranquilo de entender. O que seria velocidade aureolar, né? Seria o tanto de área que eu vou varrer em um determinado intervalo de tempo, tá? Então, eu vou varrer um dA, um delta muito pequenininho, que eu vou chamar de dA, por intervalo dt, né? Que seria um intervalo delta t, mas muito pequenininho também, que eu vou chamar de dt. Então, velocidade aureolar seria dA sobre dt. Tranquilo? Para a gente calcular essa velocidade aureolar, eu preciso necessariamente calcular a área que eu destaquei aqui em azul, tá bom? Para isso, eu já joguei essa áreazinha aqui para cá e a gente vai fazer uma análise muito interessante, tá bom? Eu quero calcular uma variação de área muito pequenininha, tá? Ele vai varrer uma área muito pequena, de forma que esse ângulo aqui seja muito pequeno, tá bom? Para isso, cara, eu vou considerar que essa partícula praticamente não se curvou por causa da elipse, quando ele partiu desse ponto até esse, né? Então ele não fez essa curvazinha que a gente está observando aqui, né? Ele praticamente andou em linha reta. Então por isso eu posso escrever que entre esses dois instantes aqui da partícula, ele vai andar em linha reta, tá bom? Então, por causa disso, né? Porque essa área é muito pequena, eu vou considerar praticamente que ele não se curvou. Então eu vou fazer uma aproximação aqui que essa partícula andou em linha reta. Fechou? Ele andou aqui um dx, tá? Ele andou um dx. Fechou? Agora, a distância entre o Sol e a partícula eu vou chamar de r. Tranquilo? Outra coisa que eu vou chamar é que o ângulo entre esse deslocamento, né, e a posição da partícula seria um θ. Fechou? Então, aqui seria um ângulo θ. Tranquilo? E agora eu quero calcular essa área, né? Aí a primeira coisa que a gente pensa é que se a gente tem lado e o seno e o ângulo entre eles dois, a gente pensa na fórmula trigonométrica da área do triângulo, né? Aqui seria um triângulo, praticamente, né? Então, para a minha área dA, uma área muito pequenininha, eu posso escrever como sendo R vezes dx vezes o seno do ângulo entre eles dois, tá? Entre esses dois lados. Tranquilo? Bem de boa, né? Que interessante. Eu posso escrever esse meu dx como sendo isso aqui, né? A gente tem que lembrar que a velocidade é instantânea, seria dx sobre dt, né? Uma variação muito pequena de x sobre uma variação muito pequena de tempo. Se eu passar esse tempo para o outro lado, a gente tem que dx é igual a v vezes um dt. Tá? Tranquilo, então a gente tem dA como sendo r que multiplica v dt, seno do ângulo entre eles dois, sobre 2. Tá bom? Eu vou passar esse dt dividindo para o outro lado. Então vai ficar dA sobre dt é igual a r vezes v vezes o seno do ângulo entre eles dois, sobre 2, tá? Cara, perceba o que a gente vai ter aqui, né? Esse seno aqui, esse ângulo θ, seria o ângulo entre o vetor velocidade, que estaria aqui, tá bom? E o vetor posição, tá? E o vetor posição, que seria o módulo dele seria R, tá? E a gente tem que lembrar a expressão do momento angular, cara. Então o momento angular ele pode ser escrito como mvr seno de θ. E quem que é esse θ? É justamente o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor posição. Olha aí que interessante, né? Então esse θ é igual a esse θ, certo? Tranquilo. Então a gente pode escrever como sendo L sobre M igual a VR seno de θ. Putz, olha aí que massa, né? Então VR seno de θ é igual a L sobre M. A gente pode escrever como dA sobre dt é igual a L sobre 2M. Então, a gente pode reescrever dA sobre dt como sendo a velocidade aureolar. Assim, cara, a gente vai concluir justamente que a velocidade aureolar ela vai ser constante durante todo o movimento da partícula. Olha aí que interessante, né? Aqui a gente não consegue perceber isso, né? Porque tá meio esquisito esses termos, mas aqui sim. Aqui porque esse vetor, o módulo desse vetor momento angular vai ser constante e a massa também vai ser constante, né? Então, a velocidade aureolar ela vai ser constante durante todo o nosso movimento. Show? Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai continuar demonstrando a terceira lei de Kepler. Bora mais?
Show, agora dando continuidade, eu vou ter que lembrar vocês a expressão que a gente achou no vídeo passado, tá bom? Que seria a velocidade aqui bem no periélio, tá? Então, a velocidade da partícula bem aqui no periélio, eu vou chamar de V1. E lembrando que, agora lembrando que a gente pode escrever a velocidade dessa forma, a gente pode calcular o momento angular, tá? Se o momento angular é constante em todos os pontos, eu posso pegar e calcular o momento angular nesse ponto aqui, que é o momento angular geral, né? Que é o momento angular que a gente achou aqui nessa expressão da velocidade, tá? Então, o momento angular, lembrando, vai ser mv1r1 seno de θ, tá? E esse θ bem aqui no periélio seria 90 graus. Olha aí que interessante, né? Então, seno de 90 graus é 1, a gente consegue cancelar esse m. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Que dA sobre dt, que seria a velocidade aureolar, pode ser escrita da seguinte maneira. Fechou? Agora, a gente vai abrir a expressão desse V1, né? Então, abrindo a expressão desse V1, a gente tem que meio de... Eu vou colocar esse R1 aqui na frente, né? V1 é quem, né? V1 é a raiz quadrada de R2 sobre R1 sobre 2G emissão R1 mais R2. Tranquilo? Fechou. Agora, cara, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou passar esse R1 aqui para dentro da raiz. Fechou? Então, dA sobre dt vai ser igual a meio de a raiz quadrada de R1 ao quadrado vezes R2 sobre R1 vezes 2G emissão R1 sobre mais R2, tá? Eu vou poder cancelar esse R1 agora, né? Eu vou reescrever esse cara aqui, só multiplicando esse R1, vai ficar R1 vezes R2. Tranquilo, cara? Tranquilo demais. Show! Agora a gente vai poder fazer o seguinte, né? Eu vou passar esse dt aqui multiplicando, a gente tem dA é igual a meio de R1 vezes R2, 2G emissão sobre R1 mais R2. Tranquilo? Tranquilo demais, vezes o meu dt. O que é que eu vou fazer agora, cara? Aqui tá o pulo do gato, tá bom? Aqui tá the jump of the cat. A gente vai integrar essa área. Quando a gente integra, a gente vai poder somar todos os dAs que a gente tem da elipse, beleza? Então, aqui é um termo constante, então ele já sai da integração, né? Aí, o tempo a gente vai analisar que vai ser o seguinte, né? Se eu vou somar todos os intervalos de tempo que ele vai demorar para percorrer toda a elipse, né? Esse tempo total vai ser o próprio período de translação na elipse. Olha aí que interessante, né? Então, eu vou integrar da área zero, né? esse A valendo zero, até percorrer toda a área da elipse, e aqui eu vou percorrer um tempo nulo, né? O tempo inicial, até o tempo ΔT, que vai ser o tempo, na verdade um tempo T, que vai ser o tempo que eu vou precisar para percorrer toda a elipse, tá bom? Aqui eu vou ter a área, portanto, a área vai ser igual a meio de a raiz quadrada de R1, R2, meio de G emissão R1 mais R2. Tranquilo? Aqui vai ser vezes T. A área da elipse, a gente sabe quanto que vale, né? A área da elipse vai ser justamente π A vezes B, tá bom? Que A seria o semi-eixo maior e B seria o semi-eixo menor, tá bom? A gente já conhece essa expressão. Então, a gente vai ter meio de R1, R2, 2G emissão sobre R1 mais R2, que multiplica o período. Tranquilo demais? Tranquilo, né, cara? Eu vou precisar agora fazer a seguinte análise. Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço, certo? Vou apagar toda essa parte aqui e a gente vai fazer uma análise muito interessante, tá? Vamos reescrever essa expressão aqui em cima, beleza? A gente vai ter π A vezes B igual a meio de a raiz quadrada de R1, R2, 2G emissão R1 mais R2, que multiplica o período. Fechou? Cara, uma coisa muito interessante que a gente pode tirar daqui é o seguinte. A gente tem que essa distância aqui é R1, beleza? E essa distância aqui, ela é R2. Fechou? Daqui que a gente pode concluir, né, cara? A gente pode concluir, aqui a gente vai precisar conhecer um pouco de elipse, beleza? Que R1 mais R2, na verdade, vamos fazer direto, né? R1, quem vai ser R1, né?
R1 vai ser o A menos o C. Aqui é C, cara, porque o Sol está posicionado, né, no foco, né? Então a distância do centro ao foco da elipse vai valer C, e a distância do centro até esse periélio seria A, né? Então o R1 ele vai ser A menos o C. Então R1 vai ser A menos C. Aqui a gente tem que conhecer um pouco de elipse. Tranquilo? E o R2 quem que vai ser, né? O R2 vai ser o seguinte. R2 vai ser A, que é a distância entre o centro e o afélio, né? Mais um C. Mais C, né? Então, aqui seria A mais C. Olha aí, ó. A mais C. Fechou? Então, é igual a R2. Se a gente somar e multiplicar esses caras, a gente tem que R1 mais R2 vai ser igual a 2A. R1 mais R2 é igual a 2A, tranquilo? E a gente tem que R1 vezes R2 vai ser A mais C, A menos C. Tranquilo? Aqui é um produtinho notável, né? Então a gente pode reescrever isso aqui como sendo A ao quadrado menos o C ao quadrado. Beleza? Observa a expressão que a gente obteve. Tranquilo? E a gente sabe, por elipse também, que A ao quadrado menos C ao quadrado, cara, é o B ao quadrado, é o semi-eixo menor ao quadrado, tá? Então eu vou apagar esse cara aqui e a gente descobre que esse meu R1 vezes R2 é o B ao quadrado. Olha aí, bicho, tá ficando bonito. Isso aqui tá ficando legal, tá? Isso aqui tá ficando muito bacana. Olha aí que interessante, né, cara? A gente vai utilizar esses resultados para jogar aqui na expressão que a gente achou, lá em cima. Putz, é isso aí, meu garoto. Meu garoto. Então, ó, pega a visão. Pi A vezes B é igual a quem? Meio de R1 vezes R2 é B ao quadrado. Então, B ao quadrado vezes 2GMzão. E a gente sabe que o R1 mais o R2 vai ser 2A. Olha aí que massa, meu irmão. Isso é massa demais, cara. Olha como tá ficando bonito. Faltou o T, né? Faltou o T. Isso aqui é muito legal, cara. Olha aí, que massa. Vai ficar massa. Esse B ao quadrado pode sair da expressão, tá? Então vai ficar πAB é igual a meio de B, que multiplica essa raiz aqui. E eu posso já tirar esse 2, né? Vai ficar GMzão sobre A, que multiplica o período. Show? Agora eu consigo cancelar esse termo B bem aqui, tá bom? Então, cancelando esse B bem aqui, eu vou poder passar esse 2 para o outro lado, multiplicando. Então, aqui vai ficar 2πA é igual a raiz quadrada de GMzão sobre A vezes o período. Deu para acompanhar? Tranquilo? Agora a gente vai concluir, meu irmão, com chave de ouro, tá? A gente vai concluir com chave de ouro. Eu vou subir essa expressão que a gente achou para a gente ter mais espaço para concluir, tá? Então eu vou apagar essa parte bem aqui. Eu vou escrever o que a gente achou bem aqui, tá? Só estou reescrevendo o que a gente achou aqui embaixo, bem aqui para cima, tá? Apaguei aqui. Show? Cara, olha o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai levar os dois lados ao quadrado. Show? Elevando os dois lados ao quadrado da nossa expressão, a gente vai ter o seguinte, né? Ó, a gente vai ter o seguinte. Aqui vai ficar 4π ao quadrado, A ao quadrado. Aqui vai ficar GMzão sobre A vezes T ao quadrado. Ó o que vai acontecer aqui, né? Ó. A passa aqui multiplicando, vai ficar 4π ao quadrado vezes A ao cubo igual a GM vezes T ao quadrado. Se eu passo esse GM dividindo e esse A dividindo também, cara, olha o que a gente achou aqui, ó. Olha o que a gente achou aqui, meu amigo. Ó, aqui, ó. Esse A vai dividindo, né? Esse GM dividindo. 4π ao quadrado sobre GM. Amigos e amigas, acabamos de demonstrar a terceira lei de Kepler, cara. A terceira lei de Kepler, portanto, é a relação T ao quadrado sobre A ao cubo igual a uma constante. A gente acabou de achar essa constante. Massa demais, bicho! Massa demais, massa demais. Essa expressão também é válida para órbitas circulares, tá bom? Fica aí de exercício de casa se você nunca viu essa demonstração para fazer para órbitas circulares, que ao invés de aparecer um A aqui, seria um R ao cubo, tá? Cara, essa foi as demonstrações que eu queria mostrar aqui. Espero muito que você tenha gostado, espero muito que você tenha assistido até o final. Muito obrigado pela ajuda aí, meus amigos e amigas. E nos vemos em uma próxima, tá bom? Uma próxima oportunidade. É muito bom compartilhar essas coisas aqui, esse papo aqui que eu acho
lindo demais, lindo demais. Isso aqui é muito bonito, tá? É muito legal. Show? Então, muito obrigado por ter assistido. Senhores, até a próxima. Valeu!